Vamos começar aqui a 11ª parte, né, do vídeo. O vídeo de número 11, né? O vídeo de número 11. 11ª parte, como você desejar. Então vamos falar que nós estamos falando sobre o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja, né? A igreja. Então vamos começar aqui. Da visão para a prática. Da visão para a prática, né? Após expor com clareza a visão da economia neotestamentária de Deus, a partir dos céus, o apóstolo usa os capítulos 4, 5 e 6 para mostrar-nos a necessidade de ter um viver, um andar de modo digno no Senhor, né? Um andar de modo digno no Senhor. Essa porção das Escrituras revela a igreja do ponto de vista prático, envolvendo todos os campos da nossa vida no dia a dia. Vamos ver aqui. A igreja, né? Então vamos ver. Prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos ver. Como assim prisioneiro de Cristo Jesus? Vamos ver aqui, né? No decorrer do estudo. O apóstolo começa o capítulo 4 dizendo: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação e que foste chamados. Versículo 1. Ser prisioneiro no Senhor significa ser restringido por Ele e ter uma dependência completa dele. Se você quer comprar alguma coisa e é um prisioneiro de Cristo, antes de tomar a decisão, você pergunta ao Senhor, né? Não está falando aqui do prisioneiro, né, do Senhor, de Jesus. Quando ele quer alguma coisa, tomar uma decisão, ele pergunta ao Senhor se pode ou se não pode, né? Uma vez que nos consagramos ao Senhor, em tudo o que formos falar, fazer ou até mesmo pensar, devemos ter comunhão com Ele, para seguir a direção do Espírito. Infelizmente, esta ainda não é a nossa realidade, mas precisamos buscar crescer espiritualmente nesse aspecto. Podemos ilustrar nosso desenvolvimento e crescimento espiritual com o texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 5. Ali vemos as águas que saíram debaixo do limiar do templo e um homem entrando e caminhando nessas águas. À medida que ele ameaçava, mais restringidos se tornavam seus movimentos. Devemos então nos perguntar em que nível as águas estão em nós. Se o nível do seu crescimento de vida estiver à altura dos tornozelos, você ainda tem muita liberdade. E se estiver à altura dos joelhos, você não andará com tanta facilidade. Quando chegar à altura da cintura, terá de usar muita força para andar. E quando não alcançar mais o fundo, o fluir do rio levará. Qual é o seu nível de crescimento de vida? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Aqui a gente vê com vários níveis, né? Vários níveis. Tem no tornozelo, que é liberdade, né? A altura do joelho, não tem tanta facilidade. Está à altura da cintura, então você vai usar muita força para andar, né? E se alcançar mais o fundo, o fluir do rio levará. Então qual é o nível de crescimento de vida, né? Ainda temos muitos problemas, porque nosso nível de crescimento é pequeno. E ainda não somos prisioneiros de Cristo Jesus em alguns aspectos do nosso viver. Ainda nos damos a liberdade de fazer muitas coisas por nós mesmos.
Quer dizer que a gente ainda faz muitas coisas por nós mesmos, né? Sem pensar, sem pedir a direção de Deus, sem falar com Deus, se isso realmente é de Deus, né? E às vezes quebramos a cara, né? Quantas vezes você quebrou a cara? Várias vezes, né? Quantas vezes eu quebrei, nós quebramos a cara? Várias vezes. Por quê? Porque como diz aqui, porque às vezes a gente não pede a direção, né, de Deus. Então aqui está falando, né? Aqui está falando sobre o crescimento. Nosso crescimento não é pequeno ainda. Por que é pequeno? Porque ainda somos prisioneiros de Cristo. Que ainda não somos, quer dizer, desculpa aí, é que ainda não somos prisioneiros de Cristo Jesus em alguns aspectos do nosso viver. E ainda nos damos a liberdade de fazer muitas coisas por nós mesmos. Quer dizer, quando a gente toma uma decisão que vem de nós mesmos, a gente quebra a cara, né? Então, isso acontece em todas as vidas. Vida amorosa, vida financeira, espiritual, vida material. Todas as áreas têm um lado negativo, né? Tem um lado que, quando você está buscando muito, sempre aparecem os pratos para você parar de buscar Deus. Então, quando você vai procurar um emprego também, sempre aparece obstáculo para você não conseguir aquela porta de trabalho, não conseguir aquele emprego tão desejado, né? Aquele curso, a faculdade, todo lugar tem problemas. No curso, na faculdade, na escola, no trabalho, em todo lugar, em todo aspecto tem dificuldade, né? Vamos falar mais aqui. Em relação à revelação da economia de Deus, Paulo se considera apóstolo. E quanto à prática da revelação, ele se via como prisioneiro do Senhor. Precisamos obter equilíbrio entre revelação e prática. Assim, nosso andar corresponderá ao chamado que recebemos. Um prisioneiro no Senhor não tem mais a liberdade de fazer o que bem entende da própria vida. A palavra de Deus joga luz em nós, não para nos condenar, nos descartar, mas para nos levar ao arrependimento. Arrependimento a fim de termos uma mudança de vida, que é o fato de ser prisioneiros no Senhor. Seja algo real para nós, nas reuniões da igreja, nos serviços espirituais, em nossa casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Foi o que eu falei ainda agora, né? Então, aqui que é uma mudança de vida. O fato de ser prisioneiro no Senhor seja algo real para nós nas reuniões das igrejas, nos serviços espirituais, em nossa casa, no trabalho, na escola ou em qualquer, onde quer que estejamos. Então a gente vê que é diário, né? Aqui fala é um viver diário, é todo dia, é contínuo. Então, trabalho de Deus, trabalho nós como prisioneiro de Cristo é todo dia, é contínuo. No trabalho, na escola, onde nós estiver, nós temos que estar sempre atentos. Nós temos que estar sempre atento, né, às coisas de Deus. Amém. Então isso é diário. É um dever, né? É um dever diário. É um dever diário nosso, estar sempre atento como prisioneiro de Cristo, né? Fazendo tudo o que o Senhor nos manda, tudo que o Senhor quer que a gente faça, né? Andar de modo digno do nosso chamamento, né? Agora vamos falar sobre andar de modo digno do nosso chamamento. Depois de dizer que era prisioneiro no Senhor, o apóstolo nos faz um rogo: andeis de modo digno da vocação que foste chamado. A palavra vocação significa chamamento, ou seja, devemos andar de modo digno do nosso chamamento. Para isso precisamos dos aspectos mencionados nos versículos seguintes: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Versículo 2, versículo 3. Isso significa que esse andar envolve nosso relacionamento com os outros,
com vista à edificação e à manutenção da unidade. Versículo 4 ao 7. Então aqui está falando que envolve o nosso relacionamento com os outros, com as outras pessoas, no trabalho, onde quer que a gente esteja, né? A gente está sempre com um vínculo da paz ali, sempre que aqui humildade, mansidão e longanimidade, né? Então, para que a gente não tenha problemas no nosso dia a dia, problema na rua, em algum lugar, né? Tem irmãos que é estressado, tem paciência. Aí vai para um lugar, arruma briga, arruma confusão, se mete em encrenca. Por quê? Porque não vigia, né? Não tem vigilância. Então aqui está falando sobre ser prisioneiro de Jesus. Somos prisioneiros de Jesus, então a gente tem que fazer o que Jesus manda, né? Somos prisioneiros dele. Então devemos andar e se comportar de maneira digna, né? De maneira digna. Não tratar o mal com o mal, mas o mal com o bem, né? Quantas vezes você e eu nós recebemos o mal? Várias vezes. Nosso dia a dia, todo dia é uma luta, como eu falei, diária, né? No trabalho, onde quer que esteja. Se você arruma um emprego, tem problema lá no emprego. Tem gente que se levanta, tem gente que é contra o seu trabalho, contra a sua maneira de trabalhar. Se você vai na escola, tem gente que tem aluno que tem inveja de você porque você recebe notas boas, notas altas. Se você vai para a faculdade, tem pessoas que não gostam porque você está levando boas notas. Enfim, em todo lugar tem inveja, tem ódio, tem rancor, em todo lugar tem problemas, né? Até na igreja, você vai para a igreja, tem gente que não gosta de você, do seu trabalho. Você é um pastor, tem gente que não gosta do seu trabalho, né? Então a gente tem que lidar com isso todos os dias, né? A opinião dos outros. Então todo mundo tem uma opinião diferente. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Se a gente for brigar com todo mundo que coisa com a gente só vai ver brigando. Então a gente tem que nem diz aqui, mansidão, humildade e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando legitimamente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então tem que ter paz, né? Tem um ditado que diz que se um não quer brigar, os dois não vão brigar, né? Então, se você fazer a sua parte, se nós fizermos a nossa parte, a igreja fizer a nossa parte, né? A gente ter, por isso que o apóstolo Paulo diz para a gente orar para que a gente tenha paz aqui na terra, né? Entendeu? A gente vê aí os países aí em guerra, né? Guerra, um matando o outro, aquela coisa toda. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais.